O riso de meu pai ecoou pela pequena igreja como o som de madeira rachando sob tempestade. Ali estava eu, de vestido branco que minha mãe havia bordado com as últimas moedas que possuíamos, diante de um altar vazio onde deveria estar o homem que prometera me amar. Thomas Whitfield havia fugido na madrugada, levando consigo não apenas as minhas esperanças, mas também o dinheiro do dote que papai havia emprestado do banco. Bem que eu avisei, uma moça assim, com essa cara de lua cheia e esses modos estranhos, que homem de bem ia querer? As palavras cortaram o ar como lâminas, e eu senti cada olhar da congregação perfurando minha alma como pregos ardentes. Meu nome é Sarah May Thornton, e naquele dia de junho de 1873, aprendi que existe uma solidão mais profunda que a de estar sozinha. É a de estar cercada por pessoas que deveriam te amar, mas escolhem te despedaçar. Minha mãe chorava em silêncio no primeiro banco, suas lágrimas caindo sobre as mãos entrelaçadas como chuva sobre terra ressecada. Papai via isso como fraqueza. Bondade não paga dívidas, e moça mole não arranja marido. Mas Thomas havia me cortejado. Ou assim eu pensara. Durante 3 meses, ele apareceu em nossa propriedade todo domingo após o culto, trazendo flores silvestres e promessas de um futuro próspero. Falava sobre a terra que herdaria do pai, sobre os filhos que teríamos, sobre como eu seria a esposa mais feliz do território do Arizona. E eu acreditei em cada palavra, porque meu coração sempre foi maior do que para desconfiar. Na verdade, Thomas só queria o dinheiro do dote, US$ 500, que papai havia prometido, dinheiro que não tínhamos, mas que ele havia jurado conseguir de qualquer forma. Quando Thomas descobriu que teria que esperar pelo empréstimo, que talvez demorasse meses para papai quitar a promessa, ele simplesmente desapareceu, como fumaça ao vento. E ali estava eu, no altar, com meu vestido branco transformado em sudário de vergonha, enquanto papai ria como se minha dor fosse a melhor piada que já havia ouvido. 50 pessoas vieram ver um casamento e vão embora com uma comédia de graça. Não consegui mais ficar. Levantei a barra do vestido e corri pela nave central, sentindo o tecido se prender nos bancos e se rasgar, como se a própria igreja estivesse tentando me impedir de fugir. Mas eu precisava sair dali. Precisava encontrar um lugar onde o riso de meu pai não pudesse me alcançar. Corri até não conseguir mais respirar, até meus pulmões arderem e minhas pernas fraquejarem. Quando parei, estava na margem do rio Little Colorado, longe o suficiente para que o silêncio fosse real, não apenas a ausência temporária de crueldade. Ali, entre os salgueiros que se curvavam sobre a água como mães consolando filhos, me permiti chorar todas as lágrimas que havia engolido durante meses. O sol estava começando a se pôr quando senti uma presença atrás de mim. Não era um som, mas uma sensação, como quando uma nuvem passa sobre o sol e muda a temperatura do ar. Virei-me devagar e vi um homem alto, de pele bronzeada e cabelos negros que caíam sobre os ombros. Ele usava roupas de couro trabalhado e havia uma quietude nele que parecia antiga como as montanhas ao redor. Por um momento, tivemos só o silêncio entre nós. Ele não perguntou por que eu estava chorando ou o que uma mulher branca estava fazendo sozinha às margens do rio. Apenas ficou ali, como se entendesse que às vezes a presença de outra pessoa é o único remédio para a solidão que dói na alma. Você é navarro, disse, mais como constatação do que pergunta. Eu havia visto homens de sua tribo na cidade, sempre de passagem, sempre com aquele mesmo ar de que pertence à terra de uma forma que os brancos nunca conseguiriam entender. Ele assentiu uma vez, devagar. Sou Joseph Begay, e sua voz tinha a mesma qualidade da água corrente, limpa, constante, confortante. E você parece alguém que perdeu seu lugar no mundo. Não consegui responder de imediato. Como explicar que meu lugar no mundo nunca havia existido de verdade? Que eu sempre fui uma estranha em minha própria família, uma sonhadora numa terra de pragmáticos, uma alma gentil num mundo que recompensava a dureza? Joseph se aproximou da margem do rio e se acocorou, deixando os dedos tocarem levemente a água corrente.
O gesto era tão natural que parecia parte da paisagem, como se ele e aquele lugar fossem feitos da mesma essência. Observei suas mãos, fortes, mas gentis, com cicatrizes que contavam histórias que eu jamais ouviria. Meu povo acredita que a água carrega as lágrimas embora, mas também acredita que algumas lágrimas precisam ser choradas até o fim, antes de poderem ir embora. Suas palavras tinham um peso diferente das que eu estava acostumada a ouvir. Não eram conselhos vazios, nem julgamentos disfarçados de preocupação. Eram apenas verdades simples, oferecidas sem expectativa de gratidão ou resposta. Hoje deveria ter sido o meu casamento, disse, surpresa com a minha própria honestidade. Mas o noivo fugiu e Meu pai achou graça da situação. Joseph ergueu os olhos para mim então, e vi neles uma compreensão que me fez cambalear. Não era pena. Já havia visto pena suficiente para toda uma vida. Era reconhecimento, como se ele soubesse exatamente o que significava ser rejeitado por aqueles que deveriam nos proteger. Entre meu povo, disse ele, levantando-se com a mesma graça fluida com que havia se acocorado. Quando alguém é desonrado por um membro da família, a tribo inteira sente a ferida. Não rimos da dor dos outros, porque entendemos que a dor de um é a dor de todos. O vento soprou entre nós naquele momento, balançando os galhos dos salgueiros e fazendo o meu vestido esfarrapado dançar ao redor dos meus tornozelos. Senti-me subitamente consciente de como devia parecer. Uma mulher branca em vestido de noiva rasgado, chorando sozinha às margens de um rio, longe de qualquer civilização que me reconhecesse como pertencente. Você deve ter família esperando por você, disse, tentando ser educada, tentando lembrar das convenções sociais que havia aprendido a vida inteira, mesmo que elas nunca tivessem me servido de muito. Tenho, ele confirmou. Mas eles entendem que às vezes precisamos ficar com aqueles que estão feridos, até que a cura comece. A simplicidade de suas palavras me deixou sem fôlego. Quando foi a última vez que alguém havia ficado comigo apenas porque eu precisava? Quando foi a última vez que alguém via minha dor como algo digno de atenção, em vez de algo vergonhoso a ser escondido? Não me conhece. Não sabe se mereço sua bondade. Joseph se aproximou um passo e pude ver detalhes que antes haviam passado despercebidos. Havia uma cicatriz pequena acima de sua sobrancelha esquerda, e seus olhos tinham pequenas linhas nas laterais, marcas de quem passou muito tempo olhando para horizontes distantes. Usava um colar de contas de turquesa, que refletia as últimas luzes do sol. Em minha língua, disse ele, há uma palavra, Rodyo. Significa viver em harmonia, em beleza, em equilíbrio com todas as coisas. Quando vejo você cuidando daquela borboleta quebrada, olhei para onde ele apontava e vi, presa em minha saia rasgada, uma borboleta monarca com uma asa danificada. Sem pensar, havia me acocorado durante o nosso diálogo e estava gentilmente tentando libertá-la do tecido sem machucá-la mais. Como você sabia que eu... Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que transformou completamente seu rosto. Porque é a sua natureza. Você não consegue ver algo ferido sem tentar curar. É por isso que seu coração é grande demais para aqueles que não entendem que a gentileza é a maior força que existe. Libertei a borboleta cuidadosamente e a observei voar de forma irregular até pousar numa pedra próxima, onde ficou descansando. Mesmo ferida, ainda tentava voar. Mesmo quebrada, ainda procurava a luz. Meu pai diz que sou fraca, murmurei. Seu pai está errado, disse Joseph com uma certeza que me fez erguer os olhos para ele. Força não é a capacidade de causar dor. Força é a capacidade de curá-la. O sol havia se posto completamente agora, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu que se escurecia.
Senti um arrepio percorrer meus braços, não só pelo frio da noite que chegava, mas pela consciência de que algo estava mudando dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, não me sentia sozinha no mundo. Preciso voltar para casa, disse, embora a palavra casa soasse estranha na minha boca. Como chamar de casa um lugar onde a minha própria presença era motivo de piada? Sim, concordou Joseph. Mas quando você estiver pronta para encontrar onde realmente pertence, você saberá onde me encontrar. Ele se afastou então, caminhando o rio acima com passos silenciosos que mal perturbavam a areia da margem. Fiquei observando até que sua silhueta se perdesse na escuridão, deixando-me com apenas o som da água corrente e uma sensação estranha de que minha vida acabava de tomar uma direção completamente nova. Quando finalmente recolhi minha saia rasgada e comecei a caminhada de volta para a cidade, a borboleta ainda estava na pedra, suas asas se movendo lentamente no ritmo de sua respiração. Ferida, mas viva. Quebrada, mas bela. Como eu descobri também. Era. Os 3 dias que se seguiram foram os mais longos de minha existência. Papai não falou comigo diretamente, mas suas palavras atravessavam as paredes finas de nossa casa como balas perdidas. Agora temos que devolver o dinheiro do empréstimo, eu ouvi ele dizer para a mamãe. Por causa da vergonha que ela trouxe para nossa família. Mamãe tentava me defender com sussurros cansados, mas sua voz havia perdido a força depois de anos tentando amortecer a dureza de papai. Sara não teve culpa de Thomas fugir no dia do casamento. Ela é uma boa moça. Boa moça não espanta marido no dia do casamento. Alguma coisa nela está errada. Sempre esteve. Ele retrucava. Passei aqueles dias cuidando de nossa pequena horta e dos animais, encontrando consolo no trabalho que não julgava nem questionava. As galinhas não se importavam se eu havia sido abandonada no altar. A vaca leiteira não ria de minha humilhação. Eles apenas precisavam de cuidado, e eu precisava ser necessária para alguém, mesmo que fosse apenas para criaturas que não podiam falar. Na manhã do 4º dia, enquanto tirava água do poço, vi uma figura conhecida se aproximando da nossa propriedade. Joseph caminhava com aquela mesma quietude que havia notado no rio, mas havia algo diferente em sua postura, uma determinação que fez meu coração acelerar. Papai saiu de casa quando viu o homem navarro se aproximando. Seus ombros se enrijeceram e sua mão instintivamente foi para o rifle que sempre mantinha ao alcance da porta. "O que você quer aqui?" gritou, sem sequer esperar que Joseph chegasse perto o suficiente para uma conversa civilizada. Joseph parou a uma distância respeitosa e removeu o chapéu, um gesto de cortesia que deixou papai visivelmente desconfortável. "Vim falar com o senhor sobre a sua filha, Sara. Não temos nada para discutir sobre ela, e não fazemos negócios com a sua gente." Senti minha face queimar de vergonha, mas Joseph permaneceu impassível. "Não vim fazer negócios, vim fazer uma proposta de casamento." O mundo pareceu parar. O balde que segurava escorregou das minhas mãos e bateu no chão com um som surdo que ecoou pelo silêncio súbito que tomou conta da nossa propriedade. Papai ficou com a boca aberta, e até mamãe, que havia saído para ver o que estava acontecendo, perdeu completamente a composição. Casa... casamento? Com minha filha? Você está maluco? Conheço Sara há apenas alguns dias, mas já sei que ela tem o coração mais puro que já encontrei. Quero pedi-la em casamento, com o devido respeito ao Senhor como pai dela. Papai começou a rir então, o mesmo riso cruel que havia ecoado na igreja alguns dias antes. Você quer se casar com a moça que nenhum homem branco quis? A rejeitada? A que foi largada no altar? Cada palavra de papai era como um tapa, mas Joseph não demonstrou qualquer reação.
Seus olhos encontraram os meus por cima do ombro de papai, e neles vi uma pergunta silenciosa: Você quer isso também? Não consegui responder de imediato, não porque tivesse dúvidas, mas porque nunca antes alguém me havia perguntado o que eu realmente queria. Thomas nunca perguntou. Papai nunca perguntou. Até mamãe, com toda a sua bondade, sempre decidia o que seria melhor para mim sem perguntar minha opinião. Sarah, disse Joseph, falando comigo diretamente pela primeira vez desde que chegara. Você gostaria de ser minha esposa? A pergunta era simples, mas carregava um peso imenso. Não era só sobre casamento, era sobre escolha, sobre dignidade, sobre ter alguém que me via como uma pessoa capaz de decidir o próprio destino. Ela não vai se casar com o selvagem? Explodiu papai, antes que eu pudesse responder. Prefiro vê-la solteirona pelo resto da vida. Foi então que senti uma mudança no ar. Era sutil no começo, como o zumbido distante de abelhas, mas foi crescendo até que todos nós pudéssemos ouvir claramente o som de cavalos se aproximando. Muitos cavalos. Joseph sorriu então, o primeiro sorriso verdadeiro que eu havia visto dele, e disse suavemente: Eu não vim sozinho. Do horizonte emergiram cavaleiros, um atrás do outro, até que nossa propriedade estivesse cercada por homens navarros montados em cavalos pintados, todos eles com lanças erguidas ao alto. Não eram lanças de guerra, percebi rapidamente, mas lanças cerimoniais, decoradas com penas e fitas que dançavam no vento matinal. Papai palideceu e pude ver suas pernas tremendo. Mamãe se agarrou na minha mão, mas não de medo, de admiração. Nunca tínhamos visto nada tão impressionante em nossas vidas. Entre meu povo, quando um homem pede uma mulher em casamento e ela é tratada com desrespeito por sua própria família, toda a tribo se une para defender sua honra. Contei rapidamente. Havia pelo menos 50 guerreiros nos cercando, todos eles com expressões sérias, mas respeitosas. Eles não estavam ali para ameaçar, estavam ali para honrar, para mostrar que eu, a mulher rejeitada e humilhada por minha própria família, era digna de tal demonstração de respeito. Sarah May Thornton, disse Joseph, falando em voz alta agora para que todos ouvissem. Você aceita ser minha esposa e se juntar a uma família que valorizará como merece? As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto, mas pela primeira vez em dias, eram lágrimas de algo além da dor. Eram lágrimas de reconhecimento, de dignidade restaurada, de esperança renascendo como flores depois de um inverno longo e cruel. Sim, disse, minha voz mal saindo como um sussurro. Sim, repeti, mais forte desta vez, para que até o último guerreiro pudesse ouvir. Os gritos de júbilo que se ergueram dos 50 homens ecoaram pela manhã como trovão distante, e suas lanças se agitaram no ar como uma floresta de árvores dançando na tempestade. Papai ficou ali, boquiaberto, e pequeno diante de tanta majestade, finalmente compreendendo que a sua filha, a filha que ele havia humilhado e rejeitado, valia mais do que ele jamais havia imaginado. A cerimônia aconteceu 7 dias depois na terra dos Navarro, sob um céu tão azul que parecia pintado pelos próprios deuses. Eu nunca havia imaginado que um casamento pudesse ser tão diferente daquele que quase tive na pequena igreja de nossa cidade. Aqui, entre as mesas vermelhas e os cânions que se erguiam como catedrais naturais, tudo respirava a sacralidade verdadeira. Mamãe havia chorado quando me despedi, não de tristeza, mas de alívio, como quem finalmente vê uma filha encontrar o lugar onde pertence. Sempre soube que você era especial, Sarah, sussurrou enquanto me abraçava. Só não sabia que seria preciso ir tão longe para encontrar quem enxergasse isso também. Papai permaneceu em silêncio durante minha partida. O orgulho ferido o impedia de admitir que havia sido um tolo, mas vi em seus olhos algo que nunca havia visto antes: respeito. O tipo de respeito que nasce do reconhecimento de que se subestimou alguém gravemente.
Joseph havia me visitado todos os dias naquela semana, sempre acompanhado por duas mulheres mais velhas de sua tribo, sua tia Helena e sua prima Maria, que se tornaram minhas professoras nos costumes que eu precisava aprender. Elas me ensinaram palavras em sua língua, me mostraram como trançar o cabelo da forma tradicional das noivas e me contaram histórias sobre o significado de cada elemento da cerimônia. Elas me ensinaram palavras em sua língua, me mostraram como trançar o cabelo da forma tradicional das noivas e me contaram histórias sobre o significado de cada elemento da cerimônia. Casamento para nós não é apenas união de duas pessoas, é união de duas famílias, de duas almas, de dois destinos que se tornam um só. É sagrado porque reconhece que sozinhos somos incompletos, mas juntos nos tornamos inteiros. As palavras dela ecoavam em meu coração de uma forma que os sermões do reverendo Johnson nunca haviam conseguido. Aqui, entre pessoas que mal me conhecem, mas já me tratam como filha, eu finalmente entendia o que significava pertencer. Na manhã da cerimônia, fui levada a uma tenda especial onde as mulheres me ajudaram a me vestir. O vestido não era branco, como o anterior, mas de um azul profundo como o céu noturno, bordado com símbolos em fios de prata que contavam a história da criação do mundo. Cada ponto havia sido costurado com orações de proteção e bênçãos de felicidade. Azul representa o céu infinito, explicou Maria, ajustando o colar de turquesa ao redor do meu pescoço. Simboliza que seu amor será tão vasto quanto os céus e tão duradouro quanto as montanhas. Quando saí da tenda, Joseph estava me esperando do outro lado do círculo sagrado que haviam traçado na terra. Ele usava roupas cerimoniais que nunca havia visto antes, colete de couro trabalhado com miçangas que formavam desenhos de águias e montanhas, e um cocar simples, mas elegante, que fazia seus olhos escuros brilharem como estrelas. Mas o que mais me impressionou não foram as roupas nem a solenidade do momento. Foi a forma como ele me olhou quando comecei a caminhar em sua direção. Como se estivesse vendo o nascer do sol pela primeira vez. Como se eu fosse algo precioso e sagrado que havia esperado a vida inteira para encontrar. O xamã da tribo, um homem idoso, cujos cabelos brancos caíam como cachoeiras sobre os ombros, começou a falar em sua língua nativa. Sua voz tinha uma qualidade hipnótica, como o canto do vento através dos cânions. E mesmo sem entender todas as palavras, eu sentia seu significado ressonando em minha alma. Ele falou sobre as 4 direções sagradas, sobre como cada uma traz seus próprios desafios e bênçãos para um casamento. Falou sobre o fogo que aquece, mas também pode queimar. Sobre a água que nutre, mas também pode inundar. Sobre a terra que sustenta, mas também pode tremer. Sobre o ar que dá vida, mas também pode se tornar tempestade. Casamento é aprender a dançar com todos esses elementos, traduziu Helena sussurrando em meu ouvido. É prometerem-se ajuda mútua, não apenas quando a vida for fácil, mas especialmente quando for difícil. Quando chegou o momento dos votos, Joseph me tomou as mãos com uma gentileza que fez meu coração se aquietar completamente. Suas palmas eram calejadas pelo trabalho, mas seu toque era suave como água corrente. Sarah May, prometo a você que não conhecerá fome enquanto eu puder caçar. Não conhecerá frio enquanto eu puder fazer fogo. Não conhecerá solidão enquanto meu coração bater. Prometo honrar sua gentileza, proteger sua bondade e aprender todos os dias como ser digno do amor que me oferece. Suas palavras foram como bálsamo para todas as feridas que eu carregava. Durante anos havia escutado que eu era demais, gentil demais, sensível demais, sonhadora demais. Mas Joseph falava da minha gentileza como se fosse um tesouro, da minha sensibilidade como se fosse um dom, e dos meus sonhos como se fossem profecias esperando para se realizar. Quando chegou a minha vez de falar, as palavras saíram do coração sem necessidade de pensamento. Joseph B. Gay, prometo a você que cuidarei da sua família como se fosse a minha, que honrarei seus costumes como se tivesse nascido para eles, que estarei ao seu lado nas alegrias e nas tristezas, na abundância e na escassez. Prometo aprender sua língua para que nossos filhos cresçam conhecendo ambos os mundos. E prometo que o amor que sinto por você hoje será apenas a semente do amor que crescerá entre nós a cada dia que passarmos juntos. Quando terminei de falar,
percebi que lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Joseph. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo mais profundo. Gratidão, talvez, ou o reconhecimento de que às vezes o universo nos surpreende com presentes que nem sabíamos que precisávamos. O xamã da tribo nos abençoou então com fumaça de sálvia sagrada, e toda a tribo ergueu suas vozes em um cântico que parecia fazer as próprias montanhas vibrarem. Era um som diferente de qualquer música que eu já havia ouvido. Não havia instrumentos, apenas vozes humanas se entrelaçando como fios em uma tapeçaria, criando harmonias que tocavam algo primitivo e sagrado na alma. Quando o cântico terminou, Joseph me beijou pela primeira vez. Foi um beijo casto, respeitoso, mas carregado de promessas que fariam meu coração acelerar pelos próximos 50 anos. E quando nos separamos, vi nos olhos de todos ao nosso redor algo que nunca havia visto dirigido a mim: aprovação completa, aceitação incondicional, amor verdadeiro. Eu finalmente estava em casa. Os primeiros meses de nosso casamento transcorreram como um sonho do qual eu temia despertar. Joseph me levou para viver em sua casa, uma construção tradicional de pedra e madeira que ele mesmo havia erguido nas encostas de uma mesa que oferecia vista para todo o vale. Era simples, mas havia uma beleza funcional em cada detalhe. Janelas posicionadas para capturar a luz da manhã, uma lareira de pedras escolhidas pelo formato perfeito, prateleiras entalhadas na própria parede de rocha. Construí pensando na mulher que um dia dividiria este espaço comigo. Não sabia quem seria, mas sabia que quando chegasse, reconheceria imediatamente. Suas palavras sempre tinham esse dom de transformar o comum em sagrado. O que poderia ter sido apenas uma explicação prática sobre a arquitetura da casa se tornava uma declaração de fé no destino, uma confissão de que, mesmo antes de me conhecer, ele já guardava um lugar para mim em sua vida. A adaptação aos costumes navarro foi mais natural do que eu havia imaginado. Helena e Maria continuaram sendo minhas professoras pacientes, me ensinando não apenas as tarefas práticas, como preparar o pão de milho da forma tradicional ou tecer em tear, mas também a filosofia que dava significado a cada ação. Quando você amassa o pão, explicou Helena, suas mãos guiando as minhas sobre a massa, você coloca seus pensamentos e orações na comida que nutrirá sua família. Não é apenas fazer pão, é um ato de amor que se transforma em força para aqueles que você ama. Aprendi a ver o mundo através de olhos que enxergavam conexões onde antes eu via apenas coincidências. A forma como Joseph cuidava de seus cavalos não era apenas responsabilidade, era relacionamento. A maneira como os anciãos contavam histórias não era apenas entretenimento, era educação. O jeito como as crianças brincavam não era apenas diversão, era preparação para a vida adulta. Mas talvez a lição mais preciosa tenha vindo durante uma tarde de outono, quando eu estava lutando para aprender uma canção tradicional que todas as mulheres casadas deveriam conhecer. Minha pronúncia estava terrível e eu me sentia frustrada por não conseguir honrar adequadamente a cultura que havia me acolhido. Sarah, disse Joseph, sentando-se ao meu lado enquanto eu secava lágrimas de irritação. Você sabe qual é a diferença entre tentar ser alguém que não é e se tornar quem sempre foi destinada a ser? Balancei a cabeça, incapaz de responder através do nó que se formara em minha garganta. Quando você tenta ser alguém que não é, luta contra a sua própria natureza. Quando se torna quem sempre foi destinada a ser, sua natureza encontra seu caminho verdadeiro. Ele tocou meu rosto gentilmente, secando uma lágrima que havia escapado. Você não precisa cantar como uma mulher navarro que nasceu aqui. Você precisa cantar como Sarah, que chegou até nós carregando suas próprias canções. Naquela noite, cantei a música do meu jeito, misturando a melodia tradicional com inflexões que vinham naturalmente da minha educação entre os brancos. Para minha surpresa, as mulheres mais velhas não apenas aprovaram, elas pediram para eu ensinar minha versão para as mais jovens. Você trouxe algo novo para a nossa música, disse Helena depois. Isso é bom. Tradições que não crescem eventualmente morrem.
Foi nesse momento que compreendi verdadeiramente o que Joseph havia tentado me ensinar desde o primeiro dia. Eu não havia sido aceita apesar de minhas diferenças, mas por causa delas. Minha perspectiva única, forjada por anos de ser diferente no mundo dos brancos, era exatamente o que me permitia contribuir de forma especial para minha nova família. O inverno chegou cedo naquele ano, trazendo consigo tempestades que isolaram nossa aldeia por semanas seguidas. Mas, em vez de me sentir presa, descobri uma paz profunda naqueles dias de confinamento voluntário. Joseph e eu passávamos as noites longas contando histórias, eu sobre minha infância estranha entre pessoas que não me compreendiam, ele sobre sua juventude aprendendo os caminhos antigos com seu avô. Meu avô sempre dizia que algumas pessoas nascem para viver na fronteira entre dois mundos, não porque não pertencem a nenhum, mas porque são destinadas a construir pontes. Pontes para quê? Perguntei, aninhada contra o seu peito enquanto o fogo crepitava na lareira. Para que pessoas de mundos diferentes possam se encontrar e descobrir que, no fundo, não somos tão diferentes assim. Suas palavras plantaram uma semente que cresceria durante toda aquela estação fria. Comecei a imaginar maneiras de usar minha posição única, uma mulher branca aceita e respeitada pela tribo Navarro, para promover compreensão entre os dois povos. Talvez pudesse traduzir não apenas palavras, mas mundos inteiros. Na primavera seguinte, essa visão começou a tomar forma quando uma delegação de comerciantes brancos chegou à nossa região, procurando estabelecer relações comerciais com a tribo. Tradicionalmente, essas negociações eram tensas e frequentemente mal sucedidas devido a mal-entendidos culturais e desconfiança mútua. Joseph sugeriu que eu servisse como intermediária, não apenas traduzindo idiomas, mas explicando costumes e expectativas de ambos os lados. Foi a primeira vez que me vi usando minha história de rejeição e aceitação para algo maior que a minha própria cura. Vocês veem eles como selvagens, mas eu vejo pessoas que valorizam a honra mais que o lucro, que mantêm sua palavra mesmo que isso lhes custe caro, que tratam a terra como mãe em vez de propriedade a ser explorada. Se vocês conseguirem ver através dos meus olhos por um momento, descobrirão que há muito a aprender aqui. As negociações foram bem-sucedidas, estabelecendo um precedente para futuras colaborações. Mais importante ainda, plantaram as sementes para um relacionamento baseado no respeito mútuo em vez do medo e da exploração. Naquela noite, enquanto Joseph e eu caminhávamos sobre um céu estrelado que se estendia infinito sobre nossa terra, ele parou subitamente e me puxou para seus braços. Você sabe o que aconteceu hoje? Perguntou, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Fizemos um bom acordo comercial, respondi, mas sabia que ele estava se referindo a algo mais profundo. Hoje, você se tornou exatamente quem sempre foi destinada a ser, disse, beijando minha testa com uma ternura que me fez tremer. 5 anos se passaram desde aquele dia horrível no altar da pequena igreja, e enquanto eu estava ali, observando minha filha de 3 anos brincar no jardim que Joseph e eu havíamos plantado juntos, mal podia acreditar na vida que havia brotado daquelas cinzas de humilhação. Nossa filha, Helena Sara, nomeada em homenagem à mulher que me acolheu como filha e ao nome que carrego, tinha os olhos escuros do pai e minha determinação silenciosa. Ela brincava com bonecas feitas por sua avó Navarro, mas também adorava os livros que eu lia para ela em inglês. Como eu havia previsto, ela estava crescendo na fronteira entre dois mundos, e ao contrário da minha experiência, essa posição a fazia mais rica, não mais solitária. Mamãe, disse ela naquele dialeto único que as crianças criavam, misturando palavras das duas línguas que aprendera simultaneamente. Quando eu vou ser grande como você? Você já é grande, minha querida, respondi, sentando-me na grama ao seu lado e puxando-a para meu colo. Você só está crescendo mais grande a cada dia. Joseph chegou do trabalho naquele momento, seus braços carregando lenha para o fogo da noite,
e seu rosto iluminado pelo sorriso que reservava quando nos via juntas. 5 anos de casamento não haviam diminuído a forma como ele me olhava. Se algo, a intimidade e companheirismo tornaram seu amor ainda mais profundo e constante. As duas mulheres mais bonitas do território, disse ele, como fazia todas as tardes, deixando cair a lenha e se juntando a nós na grama. Helena pulou imediatamente para seus braços, tagarelando sobre as flores que havia ajudado a plantar naquela manhã. Enquanto os observava juntos, meu marido paciente e minha filha curiosa, senti uma gratidão tão intensa que por um momento não consegui respirar. Como era possível que a pior humilhação da minha vida tivesse me levado à maior bênção? Você está pensativa hoje, observou Joseph depois que colocamos Helena para dormir e nos sentamos em nossa varanda observando as estrelas que começavam a aparecer no céu que escurecia. Estava pensando em Thomas Whitfield, admiti, surpreendendo-me com a minha própria honestidade. Joseph ergueu uma sobrancelha, mas não demonstrou qualquer desconforto ou ciúme. Nossa confiança um no outro era sólida demais para ser abalada por fantasmas do passado. E o que concluiu sobre ele? Perguntou genuinamente curioso. Que ele me fez o maior favor da minha vida quando fugiu, disse rindo baixinho da ironia. Se tivesse se casado comigo, eu teria passado o resto da vida tentando me tornar menor para caber na vida que ele havia planejado para mim. Nunca teria descoberto quem eu era realmente. Joseph pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos da forma que havia se tornado um hábito confortante ao longo dos anos. Às vezes o universo nos força a sair de caminhos que parecem seguros para nos levar aos lugares onde realmente pertencemos. E às vezes, acrescentei, lembrando-me da cena épica dos 50 guerreiros com lanças erguidas. O universo envia um exército inteiro para nos lembrar do nosso valor quando o esquecemos. Rimos juntos, e o som da nossa alegria ecoou pela noite calma. Era um som que eu nunca me cansava de ouvir, a harmonia de duas vidas que haviam encontrado seu ritmo conjunto. Recebemos uma carta hoje, disse Joseph casualmente, mas algo em seu tom me alertou que não era uma correspondência comum. De quem? Seu pai. Meu coração deu um salto. Nos 5 anos desde meu casamento, papai me escreveu apenas 2 vezes, cartas breves e formais que mal disfarçavam o seu desconforto com a minha escolha de vida. Mamãe escrevia com mais frequência, cartas cheias de amor e saudade, mas sempre cuidadosa para não mencionar papai além do necessário. O que ele quer? Perguntei, preparando-me mentalmente para qualquer coisa, desde críticas até pedidos de dinheiro. Joseph sorriu misteriosamente e tirou uma carta dobrada do bolso da camisa. Por que você não lê? Abri a carta com mãos ligeiramente trêmulas e li. Sara, sei que não tenho o direito de esperar perdão depois da forma como te tratei. Sei que fui um tolo cego por orgulho e preconceito. Mas preciso que você saiba que cada dia desde o seu casamento tem sido uma lição de humildade para mim. O comerciante Johnson voltou da região de vocês contando histórias de uma mulher branca que serve de ponte entre nossos povos, ajudando a resolver conflitos e promovendo negócios justos. Quando soube que essa mulher era minha filha, senti um orgulho tão grande que mal consegui respirar. Você se tornou exatamente o que sempre foi. Uma pessoa que vê bondade onde outros veem apenas diferença. Eu estava tão cego pela minha própria pequenez que quase destruí a maior bênção que Deus me deu. Se um dia você puder me perdoar, e se Joseph permitir, gostaria muito de conhecer minha neta e pedir desculpas pessoalmente pelo homem terrível que fui com a filha mais extraordinária que um pai poderia ter. Com amor e arrependimento, papai. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto quando terminei de ler. Não eram lágrimas de dor como tantas outras que derramei por causa de papai, mas lágrimas de cura, de círculos que se fechavam, de perdão que finalmente encontrava seu caminho. O que você quer fazer? Perguntou Joseph gentilmente. Quero que ele venha, disse sem hesitação. Quero que conheça a Helena.
Quero que veja que a filha que ele rejeitou se tornou a mulher que ele pode se orgulhar. Joseph me beijou então, um beijo suave e cheio de aprovação. Essa é a minha Sara, murmurou contra meus lábios. Enquanto escrevíamos a resposta convidando o papai para nos visitar, pensei na forma como a vida tem maneiras misteriosas de nos levar exatamente onde precisamos estar. O altar vazio, o riso cruel, a humilhação pública, tudo havia sido necessário para me tirar de uma vida pequena e me levar para uma vida extraordinária. Anos depois, quando Helena cresceu e se tornou uma jovem mulher forte e compassiva, quando nosso filho James aprendeu tanto as tradições navarro quanto as práticas dos brancos, quando nosso trabalho como mediadores culturais ajudou a estabelecer décadas de paz e prosperidade na região, eu sempre voltava àquele momento no altar. O momento em que pensei que minha vida havia acabado, na verdade, foi o momento em que ela verdadeiramente começou. E cada vez que eu contava essa história, para meus filhos, para as crianças da tribo, para jovens mulheres que se sentiam perdidas e rejeitadas, eu terminava com as mesmas palavras. Às vezes, o universo tem que quebrar nosso coração para abrir espaço para toda a alegria que estamos destinados a carregar. Às vezes, temos que perder quem pensávamos que éramos, para encontrar quem sempre fomos destinados a ser. E às vezes, quando achamos que estamos mais solinhos, é exatamente quando 50 guerreiros aparecem para nos lembrar que sempre fomos dignos de amor.